Deus é bom, amém? Glória a Deus. Deus é maravilhoso, irmãos. É muito, 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 muito maravilhoso. E essa manhã, queridos, eu quero começar com os irmãos com um exercício que ele é, olha, importantíssimo nas nossas vidas. E ele tem sido importantíssimo na minha vida. Eu tenho aprendido muito com ele, com esse exercício, amém? Então quero que vocês façam assim, ó, com as mãos aqui, para a gente começar já a aquecer. Que esse é um exercício que requer muito de cada um de nós. Vamos lá, balança aí as mãos aí, porque esse exercício vai fazer com que cada um de nós possa realmente liberar o máximo de Deus nas nossas vidas. Amém? Pode parar. Aleluia. Amém? Querido Vitor, pode colocar aí o título da nossa palavra de hoje. A gente tem uma base, é Eu Posso. Vamos repetir? Eu posso. Eu posso. Agora, irmãos, quando eu estava a preparar esse momento precioso da palavra, sabe, Deus me desafiou muito. Muito, muito, muito. Porque esse é um verbo que ele tem que ser primordial na nossa vida. Amém? Então vamos fazer o nosso exercício? Pode passar aí, querido, por favor. Olha só. Hoje nós vamos fazer um exercício verbal. Amém? Um exercício verbal, queridos. Olha, eu tive que estudar os verbos aqui, né? Aí eu fui, pastor, eu tive que estudar os verbos aqui. Ela olhou para mim e disse, não, Ney, os mesmos verbos também de lá do Brasil. Mas eu estudei, tá, queridos? Estudei aqui com português de Portugal. Então, vamos lá. Eu vou ficar um pouquinho aqui, para os irmãos poderem ver o nosso primeiro verbo ali. Amém? Vamos lá repetir comigo. Eu posso. Eu possa, perdão. Tu possas. Ele ou ela possa. Nós possamos. Vós possais. Eles ou elas possam. Agora vamos aqui para o nosso segundo exercício verbal. Amém? Vamos começar? Eu posso. Tu podes. Ele ou ela pode. Nós podemos. Vós podeis. Eles ou elas podem. Mas, Ney, o que isso tem a ver com a nossa vida cristã? Deixa eu só, antes de nós falarmos a respeito disso, nós precisamos entender que as duas conjugações, elas estão no mesmo tempo, que é o tempo presente. Só que, e tem o que, elas são muito diferentes. Amém? Uma está no presente subjuntivo ou conjuntivo, e a segunda está no presente indicativo. Amém? Vitor, pode passar aí, por favor? Olha só. O presente subjuntivo ou conjuntivo é o modo verbal que não expressa certeza, e sim dúvida. Ou seja, é um modo verbal em que não temos a certeza se que vai ocorrer ou não. Amém? Agora, esse outro é muito legal. O presente do indicativo é um modo verbal que se exprime as ações reais, um facto, um evento real que se realiza num determinado tempo presente, ou seja, hoje, num determinado tempo presente que se realizou lá no passado, ou que está para acontecer no futuro. É o modo principal em que se exprime a certeza das ações. Pode voltar no slide anterior, se faz favor? Olha só, eu possa. Gustavo, tu podes, por favor, vir nos ajudar no ensaio da quinta-feira? Olha, talvez eu possa. Talvez. Não tenho bem a certeza, vou olhar na minha agenda, vou ver como é que está. Gustavo, esse é o tempo presente, amém? Do subjuntivo. Agora, Gustavo, vamos lá para o indicativo. Tu pode, na quinta-feira, vir para o nosso ensaio de louvor? É claro que eu posso ir. Por que eu posso ir? Porque além de ser o nosso dia de ensaio, é a minha decisão de ir. Amém?
É a minha decisão. Então nós precisamos entender isso. Ambas as duas estão no mesmo tempo. Só que uma, ela pode fazer ou não a diferença nas nossas vidas. Nós precisamos mesmo entender isso. Esse é um verbo que a gente tem que praticar diariamente. Amém? Olha só, talvez alguém possa vir nos ajudar. Talvez. O pastor Aguinaldo poderia dizer assim: Ney, no culto de domingo, vai ter alguém da atmosfera lá para ajudar? Olha, pastor, talvez alguém possa ir. Agora, se ele olhar para mim e dizer bem assim: Ney, e aí? Vai ter alguém na atmosfera para nos ajudar? Vai, pastor. Pode ter a certeza que vai ter alguém lá para nos ajudar a servir. Amém? Então nós precisamos entender que este é um verbo, que ele é para ser usado tanto no pessoal quanto no interpessoal. Amém? Então olha só, vamos agora entender esse verbo. Pode passar, se faz favor? Isso, poder. Ter a possibilidade de, ter autorização para, ter o direito de, ser capaz de, ter a oportunidade, força, agir. Amém, irmãos? Olha só, possibilidade. Eu estava a meditar bastante a respeito disso. E quando eu vejo, assim, eu não quero aqui que os irmãos me interpretem mal, mas quando eu vejo as pessoas olharem para Deus como Todo-Poderoso, porque Ele pode agir nas nossas vidas, sabe? Ele pode vir com o seu poder e a sua glória e trazer cura, abençoar as finanças. Amém, isso é muito importante mesmo. Deus, Ele é um Deus assim, desse jeito, Todo-Poderoso. Só que, irmãos, não me interprete mal, mas isso é muito simplório para Deus. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de possibilidade. Possibilidades infinitas. Amém? De grandes coisas. A Bíblia diz, olha, aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que, sabe, não desceu no coração do homem, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o buscam. Jesus disse bem assim, olha, está vendo estas obras que eu fiz aqui? Outras maiores vocês farão. Amém? Jesus curou com a sua sombra? Não. Mas teve um discípulo que curou com suas sombras. Amém? Sabe, queridos, nós precisamos entender que o nosso Deus é um Deus de possibilidades. Ele faz coisas incríveis, mas para isso acontecer, tanto na nossa vida quanto na vida das pessoas que estão ao nosso redor, nós precisamos usar o eu posso. Eu posso obedecer a palavra. Eu posso fazer muito mais do que aquilo que eu tenho feito. Amém? Então, nós precisamos entender que o nosso Deus é um Deus de possibilidades. Agora, irmãos, existe um mais para nós podermos usar o eu posso na nossa vida, que é sair do eu quero e do eu não quero. As nossas vidas, muitas das vezes, têm sido limitadas nestas duas pequenas frases. Eu quero, eu não quero. Amém? Olha só, o pastor semana passada ele disse que ele não ia poder fazer o de vitória em vitória, porque ele ia ajudar um irmão nas obras. Amém? Não é verdade? Agora, o pastor Aguinaldo queria ou não queria? Essa não é a questão. A questão é que ele pode. O pode é uma decisão. Eu posso ir ajudar o meu irmão nas obras lá, ajudar ele a fazer, a concluir este serviço. Eu posso, é uma decisão. Ah, Ney, o pastor Aguinaldo pode porque ele é o pastor da igreja, então ele pode refazer e desfazer a agenda dele. Não, está muito além disso. Está na prática daquilo que a Bíblia mostrou para ele. É o poder da decisão dele. Edificar a vida do outro irmão com a sua ajuda.
A Bíblia diz que nós devemos servir uns aos outros. E foi isso que ele fez. É o eu posso. Tu podes, Agnaldo? Olha, não sei, talvez. Não, é claro que eu vou. Eu vou lá e vou te ajudar. Vamos lá, nós os dois vamos terminar esta obra para que Deus abençoe a tua vida. Ou seja, é o poder da decisão. Está muito além do que eu quero ou do que eu não quero. Amém? Às vezes, só um exemplo, acordar neste tempo maravilhoso, friozinho, dá vontade de ficar lá na cama, não é verdade? Ah, eu não quero ir para a igreja hoje. Ah, eu quero ir para a igreja hoje. Não, está muito além disso. Amanheci, respirei, estou vivo, eu posso ir na igreja. Vai muito além do poder do eu quero e do eu não quero. É o poder da decisão. É muito engraçado que existe um trecho da Bíblia que as pessoas usam muito, né? Que tudo eu posso naquele que me fortalece. Tudo eu posso. Aí eles esquecem de olhar lá atrás, lá. Paulo passou aflição, que Paulo passou fome, que Paulo passou naufrágio. Paulo fez um monte de coisa. Amém? Isso está lá em Filipenses 4:3. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas lá no versículo 12 é muito legal, porque ele diz bem assim: e tudo, em todas as circunstâncias, eu já tenho experiência. Ou seja, ele passou todas as coisas. Ele não só passou aquilo que ele indicou ali que ele havia passado, ele passou muito mais coisas. Tantas coisas positivas quanto coisas negativas, muitas coisas extraordinárias em Deus. Amém? Por isso que eu falei para os irmãos, Deus não é um Deus simplório. Nós não podemos apenas medir o poder de Deus, mas nós devemos medir a imensa possibilidade que Ele traz em nossas vidas. Amém? E então, eu quero aqui falar alguns eu posso. Amém? O primeiro eu posso eu posso ser, vamos repetir, eu posso ser livre. Irmãos, tem tanta gente aprisionada dentro da igreja, sabe? Por quê? Porque não decidiu ser livre. Sabe, a palavra do Senhor diz, olha aqui, ó, irmãos, aqui em Gálatas 5:13, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Eu posso ser livre. Amém? Eu posso ser livre, eu posso vir aqui para a igreja e na hora do louvor dançar, sabe? Eu posso vir aqui para a igreja e na hora daquela música mais tranquila levantar os meus braços em adoração. Eu posso. A Bíblia diz que eu posso. Por quê? Porque eu fui chamado para liberdade. Eu fui chamado para ser livre. Sabe, irmãos? Quando a gente olha e vê assim, aquele momento em que tu pode expressar, não se acane. Amém? Lá no nosso life é engraçado. Por quê? Porque quase todos ali têm filhos, né? E até os que não têm filhos também estão por lá e estão dançando. Às vezes a gente coloca uma música mais alegre, aí tá eu com o Isaac na mão e a Zoe ali com a Gisele ali a dançar. Sabe, tá os outros casais ali a dançar com os filhos e os outros que ainda não têm filhos, amém? Ainda não têm filhos, sabe, a dançar. Por quê? Porque é um momento de expressar a sua liberdade no Senhor. É dançar. Você vem para a igreja? Amém. Eu quero dançar? Eu não quero dançar? A questão não é essa. Eu posso dançar. Porque a Bíblia, o Senhor, me chamou para ser livre. E olha só, em 2 Coríntios 3,17 diz assim: porque, ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Vocês acreditam que o Espírito de Deus está aqui? Então aqui nós temos liberdade. Sabe, nós temos liberdade para dar glória a Deus. Ô Senhor, aleluia, obrigado, muito obrigado. Amém. Vou lá, vou louvar, vou adorar o Senhor. E isso está além das circunstâncias, daquilo que eu quero e daquilo que eu não quero.
O que aconteceu com Paulo e Silas lá na cadeia? A Bíblia diz que eles louvaram ao Senhor. Não é verdade? Eles estavam presos, mas ali eles entendiam que o Espírito do Senhor estava lá com eles. Então ali havia liberdade para eles poderem louvar o Senhor de todo o seu coração. Então, quando nós entramos no sentido de que eu sou livre e eu posso expressar essa minha liberdade, porque o Senhor me chamou para ser livre, eu posso dançar, sabe? Eu posso aplaudir, eu posso erguer os meus braços, né? Eu posso dançar ali uma valsa com o Espírito Santo. Seja livre, porque o Senhor nos chamou para sermos livres. E o outro, queridos, eu posso me alegrar. Eu posso me alegrar. Amém? Olha só, a palavra do Senhor diz lá em Salmos 16, de 8 a 9. O Senhor, olha, o Senhor, tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Queridos, olha só, esse salmo ele é muito, muito precioso, porque ele diz assim: o Senhor eu tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, ou seja, estando Ele aqui pertinho de mim, o meu coração se alegra. Amém? O meu coração está feliz e o meu espírito exulta. Ou seja, o meu espírito está em grande júbilo porque o Senhor está aqui do meu lado. O meu coração está com excesso de alegria, está com excesso de prazer. O pastor chegou aqui e disse: olha, eu sei que os irmãos estão de máscara, mas dá um sorriso. Todos vão ver o teu sorriso através dos teus olhos. Sabe, queridos, a expressão do Senhor, a alegria, ela é para cada um de nós. Eu posso ser alegre. Não é uma questão de querer. Hoje eu quero estar alegre, hoje eu não quero estar alegre. Hoje eu posso estar alegre. Eu quero estar alegre, eu vou ficar alegre. Por quê? Porque eu vou chamar o Senhor para estar aqui do meu ladinho, à minha direita. Vou colocar Ele aqui no meu braço, aí eu vou conversando com Ele, Ele vai me fazendo sorrir, porque a presença do Senhor traz a alegria. E não é qualquer alegria, é a alegria constante. Amém? Então olha aí para o seu irmão e diz bem para ele assim: dás-me um sorriso. E aí, ele te deu um sorriso? Não te deu, então pede para ele: olha, me dá outro sorriso. Aí, olha, queridos, a vida é mais feliz quando nós estamos alegres. Deus, Ele quer que cada um de nós experimente a sua alegria. Sabe, então, eu posso ser alegre. Vamos dizer, eu posso ser alegre. Eu posso me alegrar. Amém? Eu não devo esperar um momento para me alegrar. Eu posso me alegrar em todo tempo. Sabe, queridos, às vezes eu estou lá no trabalho, ali, aí eu lembro de qualquer coisa, aí eu fico rindo só eu. É simples. Eu trago a memória. Por quê? Porque Deus está do meu lado. Amém? Deus está do meu lado, então eu digo: olha, Deus traz alegria. Às vezes eu estou ali em casa, principalmente no pequeno almoço. Eu estou rindo às vezes do nada. Por quê? Porque tem algo que está me fazer sorrir, que é a presença do Senhor. Então eu posso me alegrar. Amém? Eu posso me alegrar. As pessoas têm esquecido de se alegrar no Senhor. Sabe? Elas querem um momento para se alegrar. Se a gente não tem um momento, faça um momento, mas se alegre. Amém? Se alegre. Eu acho muito legal a Zoe às vezes está por lá por casa, e aí começa a passar qualquer coisa, está ali, aí vem um comercial, aí tem uma musiquinha e ela começa. Aí ela já começa a ficar dançando, aí eu digo: vou lá com a Zoe, e aí eu fico
dançando com ela, me alegrando. Aí demora muito, aí vem a Gisele, aí tá todos os três ali dançando. Sabe, queridos, é trazer alegria. A alegria, ela tem que ser feita através da presença do nosso Senhor. E o Senhor quer isso para cada um de nós. Amém? Olha só, pode passar, Vitor. E eu posso amar e ser amado, perdoar e ser perdoado. Esse é um ponto que eu quis colocar junto, porque eles necessitam um do outro, principalmente nos nossos dias atuais, sabe? E eu acho muito incrível, principalmente quanto à questão do perdão, eu vou falar dele depois, mas eu quero só falar algo importante. Existem pessoas que pagam para alguém ouvir, pagam alguém para dizer para elas que é necessário, sabe, elas liberarem o perdão. Né? Eles falam, não é liberar o perdão, é tirar o peso da consciência. Olha, você precisa se livrar do peso da consciência para te ser feliz. Mas a Bíblia diz que nós devemos perdoar, irmãos. Sabe? E isso, eles andam em conjunto um com o outro. Amém? Pode passar. Olha só o que a palavra do Senhor diz. 1 Pedro 4:8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Não é que o amor encobre, não. O amor não encobre nada. Deus não quer nada encoberto. Mas Deus, ele quer cobrir com sua graça, para que esse pecado se esvaia. Para que o amor possa ser intensificado. Olha só, ele diz bem assim, ó, um amor intenso. Amém? Vocês veem aqueles corredores, velocistas, sabe, eles dão tudo naqueles 100 metros. O amor, ele tem que ser assim. Estou com uma pessoa, então eu vou demonstrar esse amor intensamente, esses 100 metros. Amém? Sabe por que eu estou falando isso? Porque é algo que Deus, ele ministra muito no meu coração. Ele diz bem assim, olha, Ney, está faltando correr esses 100 metros ainda, um pouquinho mais. Dá mais amor, está faltando mais amor. Então vamos lá, injetar amor. Isso é necessário. Por quê? Porque quando nós fazemos isso, nós estamos amando. E nós estamos dando a possibilidade de ser amado. É por isso que eu estava a dizer, é muito simplório dizer que Deus é todo-poderoso só porque Ele cura. Só porque Ele nos ajuda nas finanças, não. Deus é um Deus de possibilidades, até no amor. Amém? Dar o amor entre os irmãos, o amor, sabe, entre pai e filho, entre os cônjuges. É esse o amor que Deus, ele quer, um amor simples, verdadeiro e fiel. Sabe por que eu amo a minha esposa? Porque eu amo a Jesus. Se eu não amasse a Jesus, dificilmente eu amaria a minha esposa. Porque hoje tudo é muito descartável. Hoje eu sinto amor por uma pessoa e amanhã eu já não sinto mais. Então já deixo procurar, que é para eu poder ser feliz. Está além daquilo que eu quero e daquilo que eu não quero. É daquilo que eu posso. Eu posso amar a Jesus. E por poder amar a Jesus, eu posso amar a minha esposa. Sabe, vai muito mais além daquilo que nós pensamos ou podemos imaginar. Eu posso amar e eu posso receber dela o amor. Sabe, eu sei que ela vai me amar. Eu posso dar o amor para a Zoe e receber dela o amor de volta. Amém? Eu posso amar o Wagner, meu irmão em Cristo, e receber esse amor de volta. Quando o Wagner, por circunstâncias, não vem à igreja, eu sempre digo para a Aline, dá um abraço no Wagner e diz para ele que o quê? Que eu o amo. Ah, Ney, isso é da boca para fora. Não, vai muito além do querer ou não querer. Eu faço isso porque eu posso amar. Porque o Senhor me curou para eu amar. Sabe, queridos? E isso é importante. Nós precisamos entender isso. Porque o amor, ele tem a possibilidade de cobrir o pecado. De não olhar as falhas da pessoa. Sabe? Não colocar ela em primeiro lugar. Pelo contrário, colocar o amor na vida dela. Pode passar, se faz favor. Perdão, volta lá. Eu esqueci.
Em 2 Coríntios, tá, queridos? 2,10 diz assim: a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque, de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado por causa de vós, o fiz na presença de Cristo. Na outra versão que eu vi, diz bem assim: por causa de amor a Cristo, eu faço isso. Por causa de amor a Cristo. Ou seja, o perdão, ele vem do amor a Cristo. Por que que eu disse para os irmãos que o amor, ele cobre a multidão de pecados? Porque muitas das vezes o pecado, ele é uma falha. Amém? E às vezes nós olhamos a falha do nosso irmão que ele cometeu conosco e às vezes nós não queremos lançar o perdão. E é por isso que eu estava a falar, às vezes as pessoas vão para alguém dizer para elas que elas precisam ter a consciência leve, que precisam esquecer. Mas Deus, ele não quer que a gente esqueça. Deus, ele quer que a gente perdoe, que a gente libere, que a gente lance o amor na presença de Cristo. E é muito interessante que Paulo, quando ele está falando isso, olha, eu perdoo, nem sei o que fizeram, nem sei se eu fiz isso, não sei se vocês fizeram alguma coisa, mas é o seguinte, eu vou perdoar vocês. Pelo bem ou pelo mal, eu lanço o perdão. Vou deixar de lado, eu vou preferir amar os irmãos. O amor e o perdão, eles têm que estar juntos. Porque, irmãos, se nós olharmos, é mais fácil nós perdoarmos, só um exemplo, o cônjuge, não é verdade? Por uma falha que ele cometeu conosco. Amém? Eu digo isso porque eu cometo falhas lá em casa e a Gisele libera o perdão na minha vida. Ela comete falhas e eu libero o perdão na vida dela, mas tudo isso com amor. É mais fácil, por exemplo, quem tem filhos maiores como o pastor Aguinaldo, né, a avó Leninha, o pessoal aí, né, o Wagner, o filho cometeu um erro, né? É mais fácil ele liberar o perdão para eles, porque é uma pessoa próxima. Só que Paulo, ele está falando aqui do perdão entre os irmãos, que muitas das vezes nós não queremos liberar. Ah, não vou liberar. Por quê? Porque eu não quero. Está além do que eu quero e daquilo que eu não quero, mas daquilo que eu posso. Eu posso perdoar o meu irmão. Sabe? Eu posso perdoar. E eu garanto para os irmãos que eu já lidei com pessoas super difíceis, dificílimas. Eu lembro de uma, antes de eu vir para cá, que ela olhou nos meus olhos e disse: olha, tu tens que entender que para onde tu vai, as pessoas são mais difíceis do que eu. Eu falei, meu Deus do céu. E queridos, até aqui, sabe, irmãos, eu liberei o perdão, tá aí a minha esposa, eu liberei o perdão. Sabe, a pessoa me xingou de tudo quanto era nome, mas eu liberei o perdão. E é muito incrível, eu cheguei aqui até agora, ainda não encontrei. Estou à procura desse desafio. Não procura muito, né, pastor? Sabe, queridos, mas é uma decisão. Às vezes, não é fácil. Às vezes, o que Deus, ele quer é que a gente torne isso bastante simples. Ah, eu vou liberar o perdão, eu amo essa pessoa porque eu amo a Jesus. Então, Jesus está comigo, vida que segue. Amém? Pode passar, Vitor, se faz favor. Olha só, eu posso ter um coração ensinável. Antes de nós lermos esse versículo, a pastora Rita estava ali atrás e ela disse assim: eu fui colocar lá coração ensinável no slide e o PowerPoint não quis aceitar. Colocou como uma palavra inexistente. Ensinável. Mas nós, irmãos, precisamos ter um coração ensinável. Um coração muito, muito ensinável. Sabe, irmãos, esse próximo texto que nós iremos ler, ele é muito, mas muito, 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 muito interessante. Pode passar, Vitor, se faz favor? Amém. É esse? Eu acho que é o anterior. Isso, obrigado, desculpe. Em 2 Timóteo 4,11, Paulo, ele me envia uma carta e diz:
somente Lucas está comigo. Somente o Lucas. Toma contigo Marcos e traze-o, pois-me é muito útil para o ministério. Mas, irmão, o que está a ver? O homem está dizendo que é para trazer lá o nosso querido irmão Marcos, porque ele é muito útil no ministério. Só que, irmãos, todos nós temos histórias, não é verdade? E o nosso querido irmão Marcos também tem história, com o nosso irmão Paulo. Pode passar? Olha só. Agora vamos voltar no tempo e ver o que aconteceu. Em Atos, capítulo 15, verso 36 ao 40, diz assim: alguns dias depois, eles estavam preparando uma viagem missionária. Disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas não é o nosso Marcos que está lá atrás não, tá? É o irmão Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre ele tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Olha só, em Atos, bem antes de lá, do nosso primeiro versículo, Paulo não quis levar Marcos, porque Marcos, em algum momento, teve que se afastar dele, por algum motivo pessoal que ainda ninguém sabe, só vamos saber quando chegar no céu. Decidiu que não queria mais continuar a obra, fazendo a obra com o nosso querido irmão Paulo. E desistiu no meio do caminho. E o irmão Paulo ficou chateado, muito chateado. Porém, eu acredito que o nosso querido irmão Marcos, sabe, caiu a ficha, olha, vacilei, fiz algo que não deveria ter feito, abandonei, no meio da peleja, no meio do trabalho, teve um coração ensinável para aprender, teve um coração ensinável, sabe, para liberar o perdão para Paulo, porque senão ele não teria ido trabalhar com Paulo. Teve um coração ensinável para crescer, amém? Como homem, assim como nosso amigo irmão Marcos Vitor cresceu como homem aqui em Portugal, no meio do trabalho, no meio da peleja, ele também cresceu, ele teve um coração ensinável, porque provavelmente ele em algum momento foi confrontado a respeito disso. Marcos, o que aconteceu? Talvez na hora que eu fui pegar um copo de água lá para Paulo para levar, Paulo estava tão atarefado que falou algo que não devia. Marcos, mais um copo de água? Só por conta. Não estou dizendo que foi isso que aconteceu, tá, queridos? Eu só estou aqui tentando. Talvez, se você tivesse deixado de lado, e tivesse continuado, sabe, tudo estaria melhor. Porque, irmãos, eu não sei vocês, mas às vezes quando eu sou confrontado sobre alguma coisa, nossa, eu fico assim, eu digo, olha, eu acho que não é por aí não, eu acho que eu estava certo. Mas quando o que Deus quer de nós, sabe, eu posso ter um coração ensinável, então deixa eu ouvir, deixa eu fazer a medida aqui do que foi que eu cometi, o que foi que eu fiz de acerto, porém deixa eu ver aqui o que foi que eu cometi de erro. Porque quando nós temos um coração ensinável, nós paramos de ver aquilo que eu quero ouvir ou aquilo que eu não quero ouvir. E eu passo para aquilo que eu posso ouvir e aprender. Sabe, só foi necessário essa volta entre os dois, porque também ambos os dois tiveram um coração ensinável. A possibilidade, amém? O nosso Deus é um Deus de possibilidade. A possibilidade de unir o irmão Paulo e o irmão Marcos novamente. Por quê? Porque os dois tiveram
que ter um coração ensinado. Nós precisamos, irmãos, ter um coração ensinado. Assim como eu posso aprender, posso ensinar. Mas se eu disser, não, eu só quero ensinar, nunca vou aprender nada. Eu nunca vou ser ensinável em nada. Amém? Nós precisamos ter um coração ensinável. É necessário ter um coração ensinável. Porque se nós não tivermos um coração ensinável, irmãos, como é que Deus ele vai falar conosco? Como é que Deus ele vai mostrar as nossas falhas? Nós precisamos entender isso. Pode passar, Vitor? Eu posso falar com Deus e eu posso ouvi-lo. Isaías 55, 6 diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Em Jeremias diz assim: invoca-me e eu te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Mas tudo isso se nós, o quê? Falarmos com Deus e pararmos para nós ouvi-lo. Amém? Toda primeira semana de cada mês nós estamos aqui para orar com Deus, para que nós possamos ouvir aquilo que Deus quer para a nossa igreja, para cada um de nós. Sabe, ter o privilégio de orar pelos irmãos. Sabe, de vitória em vitória é um programa para poder nós ali falarmos com os irmãos, falarmos com Deus, para que Deus possa responder às nossas orações. Não é um programa para passar tempo, é um programa para que nós possamos, juntos, em união, durante a semana, podermos falar com Deus e ouvir aquilo que Ele tem para cada um de nós. Porque eu acredito que no momento da oração, todos estão a orar. Todos estão a falar com Deus. Não é verdade? E olha só como é importante nós orarmos. Tem uma história na Bíblia que eu acho muito, muito, muito legal. Eu tenho outras no Antigo Testamento, mas eu trouxe uma do Novo Testamento. Pode passar, se faz favor? Atos 9, 10 a 12. Ora, havia ainda mais um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direito, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando e viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ananias não estava a lavar o carro dele, ou a carroça dele. Prova é muito, tenho quase certeza, não vou dizer que eu tenho 100% de certeza, mas eu tenho quase certeza que ele estava num momento de falar com Deus. Estava ali falando com Deus. Deus, nossa igreja está a ser perseguida, Senhor. Tem gente vindo de todos os lados pegando. Por favor, Senhor, nos protege. Aí Deus deu uma visão para ele: olha, vai lá, tem um cara que ele é muito legal. Ele não está à procura de nenhum de vocês. O nome dele é Saulo de Tarso. Não, Deus, pelo amor de Deus. Ele vai, vai lá, que para mim ele é uma pessoa que eu irei usar fortemente dentro do ministério. Quando nós paramos para ouvir Deus, será que nós temos buscado, eu quero, Senhor, que o Senhor me fale isso? Ou será que nós temos dito, não, Deus pode falar comigo, que eu vou ouvir e vou obedecer? Vocês acham que o nosso querido amigo aqui, Ananias, queria ir lá com Paulo? Se nós continuarmos a ler, você vai ver que ele vai dizer assim: olha, Deus, esse cara está matando toda a gente, eu não quero ir lá não, manda outro. Não, vai lá tu mesmo, Ananias, porque tu pode. Porque eu mostrei para ele lá em sonho: olha, tu pode ir lá, ele está à tua espera para te impor a mão. Vai muito além daquilo que eu quero e daquilo que eu não quero, mas é daquilo que eu posso. Ananias decidiu poder ir lá e orar pela vida do nosso querido irmão Paulo, e fez a diferença. Pode passar, Vitor.
Eu posso semear a palavra. Queridos, eu posso semear a palavra. Eu vou ler um texto aqui, ele é um pouquinho maior, que é a parábola do semeador. Eu acredito que todos a conheçam. Que diz assim: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada. E as aves do céu a comeram, a outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por um. Pode passar, se faz favor. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que ouviram, vêm e a seguir o diabo arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e, na hora da provação, se desviam. A que caiu entre espinhos são os que ouviram e, no decorrer dos dias, foram sufocando com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Agora, irmãos, é interessante, porque ele diz bem assim: o semeador saiu a semear. E ele só fala no semeador uma vez. Pronto, o semeador saiu a semear. Saiu, foi lá, foi semeando, jogando a palavra, que ele diz é a palavra. O semeador fez algo de errado? Não. Porque ele fez o quê? Ele semeou. Deus, ele tem nos chamados para o quê? Para semear. Algumas das nossas palavras vão cair no meio do caminho, vão ser pisoteadas. Outras vão cair no meio do espinho. Agora, nós devemos parar de semear? Não devemos parar de semear. Ele começa a explicar ali o porquê de que cada coisa aconteceu. Sabe, só para a gente entender melhor lá as explicações que Jesus vai dando, eu quero só simplificar dizendo: a primeira, a que caiu à beira do caminho, que ninguém ouviu, é a falta de conhecer a palavra. O semeador foi, lançou a palavra e as pessoas pararam por aí. É como muita gente hoje prefere: hoje eu vou só assistir alguma coisa no YouTube, tudo bem. Mas será que Deus só quer que tu assista algo no YouTube? Ou Ele quer que tu? Porque a palavra foi semeada. A segunda, a falta de intimidade com o Espírito Santo. Ou seja, a que caiu sobre as pedras, ouvindo, recebem com alegria, mas não tem raiz, sabe? Não tem umidade, não tem água do Espírito Santo. O semeador semeou, a palavra está lá, mas ninguém buscou pelo Espírito Santo. Foram sufocadas. A última, que diz que entre os espinhos e as sufocaram, são as amizades, as más influências. Com quem tu tem andado, com quem tu tem buscado amizade. Não estou dizendo que é para te afastar toda gente, não. Mas nós devemos buscar, sabe, pessoas que nos ajudem a crescer em Deus. A palavra do semeador foi semeada, mas nós devemos estar perto de pessoas que alimentem ainda mais essa semente. E a última, lá, que é o maravilhoso, caiu na terra. Olha, o semeador acertou. Não, ele não acertou, ele lançou a palavra, foi lá.
Porque se eu parasse para perguntar, né, por exemplo, o pastor Aguinaldo, acho que tem mais tempo de ministério do que a gente aqui. Se eu perguntar, pastor, toda pessoa que o Senhor semeou a palavra ainda serve o Senhor Jesus até hoje? Ele vai dizer que não. Ele semeou errado? Não, ele semeou a palavra. Porém, deixaram de ler a palavra, deixaram de buscar o Espírito Santo e não se aproximaram de pessoas que edificassem as suas vidas. O pastor Aguinaldo acertou. Está aqui. O pastor tem um monte de discípulos que são pastores hoje em dia. Então ele acertou, foi aquela... Não, ele fez aquilo que a palavra disse, ele saiu a semear. Ele semeou, assim como este semeador. E caiu na boa terra, e essa terra produziu. Produziu o quê? Produziu o nosso próximo ponto, que é o eu posso servir. Sabe, quando nós damos a Deus a possibilidade de semear, e essas sementes crescem frutíferas, dentro de nós gera um desejo de contribuir mais e mais no reino de Deus. Amém? Eu posso servir. Amém? Eu vim lá do Brasil para cá, para minha nação, Portugal, servir Portugal. Por quê? Porque eu posso. Ney, tu queria? Vai muito além do querer ou do não querer. Eu tinha um bom emprego, a Gisele tinha um bom emprego. Mas nós podíamos tomar uma decisão. E nós tomamos. E nós acreditamos que Deus está no controle de todas as coisas. Paulo, ele podia ficar apenas lá onde ele estava. Mas ele decidiu ser o quê? Missionário. Por vários lugares. Não é uma questão de querer ou não querer, mas é uma questão de poder. Sabe, é uma decisão, irmãos. Em Marcos 10:45, a palavra do Senhor diz assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Irmãos, se Jesus decidiu servir, quanto mais eu, quanto mais os irmãos. Foi fácil para Jesus servir? Não. É só nós olharmos lá no Getsemane. O que aconteceu? No momento crucial, Jesus olhou e disse bem assim: Deus, se for da tua vontade, passa de mim esse cálice. Porém, que seja feita a tua vontade, mas não a minha. Porque Jesus pôde morrer por cada um de nós. Ele tomou uma decisão: Ei, Helmut, eu vou morrer por ti. Ei, Romário, eu vou morrer por ti. Ei, Leninha, de vitória em vitória, tu vai conseguir. Tamo junto. Queridos, é um poder da decisão. Sabe, ele decidiu servir a cada um de nós, sendo ele próprio o cordeiro em remissão por cada um de nós. E nós precisamos entender isso. E Jesus servia, irmãos. Nós vemos lá na última ceia, Jesus mostrando toda a sua glória através de sua humildade. Vem cá que eu vou limpar o pé de vocês. Vocês foram lá na rua, passaram lá na rua, limpinha, mas deixa eu vir aqui. Serviço. Como é que eu sirvo a Deus? Servindo a minha igreja. Sabe, eu ajudo na atmosfera. Às vezes, quando tem que vir limpar alguma coisa aqui com a minha esposa, eu venho limpar. Sabe, pessoal ali da mídia, no Paz News, serve ao Senhor ali com seus talentos. Pessoal aqui do louvor, serve ao Senhor, servindo a sua igreja, através de tocar os seus instrumentos, através de cantar. Cada um de nós, irmãos, foi chamado para servir ao Senhor. Deus, ele quer usar nossos dons e os nossos talentos. Em 1 Coríntios 3, 9, 11, tá? A palavra do Senhor diz assim: porque nós somos companheiros de trabalho no serviço de Deus. Nós somos companheiros de trabalho. Nós, todos nós. Cada um na sua área. Mas nós somos companheiros. Amém? E vocês são o terreno no qual Deus faz o seu trabalho.
Vocês são também o edifício de Deus, usando o dom que Deus deu. O dom, Deus deu um dom para cada um de nós, um talento. Amém? Ah, irmão Ney, eu não tenho nenhum talento, eu não sei cantar. Sabe sorrir? Aprendeu a sorrir no início do culto. Sabe? Então você pode nos ajudar ali na atmosfera. Irmãos, eu não sabia cantar, mas na igreja que eu converti, eles precisavam de um cantor homem. Aí eu fui trabalhando, sabe? A primeira vez que eu fui cantar, fui eu e um tecladista. Nós desafinamos tudo, foi o maior horror. Mas eu aprendi. Eu fiz o quê? Fui estudar, fui praticar. E praticando. Hoje, Deus me deu a graça de poder, sabe, ajudar aqui. Não sou o melhor cantor, mas eu ajudo. Sabe? Sou afinadinho, né? Não tenho aquelas vozeirão, mas sou afinadinho. Então, pela graça e misericórdia, eu ajudo. É um talento. Ah, Ney, cantar é legal. Não, irmãos, mas também qualquer obra que precise aqui, a gente, com jeitinho e muita paciência do pastor e da pastora, a gente vai lá e, sabe, o dom, o talento de servir. Desde que eu me converti, eu sempre servi ao Senhor. Amém? Olha só, que Deus me deu. Eu faço o trabalho de um construtor competente. Ponho o alicerce e outro constrói em cima dele. Porém, cada um deve construir com cuidado, porque Deus já pôs Jesus Cristo como único alicerce e nenhum outro alicerce pode ser colocado. Ou seja, o dom de Paulo era implantar a igreja, era semear a palavra. Ele fazia isso. Ele orientava alguém, consolidava aquela pessoa para o quê? Para fazer o trabalho ali de segmento. Mas ele fazia. A grande pergunta que nós devemos fazer é como nós temos usado esse eu posso dentro da nossa igreja. Como nós temos usado? Que forma eu posso fazer para que o Senhor possa usar cada vez mais? Vamos ficar de pé nesse momento e vamos orar ao Senhor. Vamos pedir para Deus nos ajudar a fazer com que esse exercício seja constante em nossas vidas, amém? Eu posso. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por esse tempo. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor possa nos ajudar diariamente a colocar esse verbo em nossas vidas em ação. Sabe, nós podemos muito mais e nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor traga na nossa mente algo muito claro, a melhor forma como nós podemos servir o teu reino, servindo aqui a nossa igreja, e que o teu nome venha a ser glorificado mais e mais. Amém.